Bom, jovens, de volta aqui tentando aproveitar o exemplo dos vídeos anteriores para a gente avançar um pouquinho mais, entender uma coisinha a mais. O negócio é o seguinte, nós vimos aqui, nesse exemplo, no exercício que nós resolvemos, que alguns pontos, os pontos críticos, que são os zeros da função derivada, que são 0, 1 e 3, eles são sempre candidatos a máximo e mínimo locais, né? Mas não significa que eles sejam global. Por exemplo, eventualmente, eles podem ser o mínimo ou máximo global da sua função, como foi o que aconteceu aqui com x igual a 3. Né? Ele é ponto de mínimo global. Você vê aqui no gráfico da função, que nós esboçamos com auxílio do nosso estudo da derivada e da segunda derivada, dos sinais, né? Que o ponto de x igual a 3 é um ponto de mínimo global. Ninguém está abaixo dele, né? Mas nem sempre acontece. Por exemplo, ponto 1, x igual a 1, ele é o máximo local, mas não é global, porque tem coisa que passa aqui para cima. O mesmo acontece com o 0, ele é mínimo local, mas não é mínimo global, porque tem coisa aqui para baixo, né? Tá certo? O global é o 3. Nós também anotamos aqui. O que eu queria chamar a atenção, acrescentar aqui, é que a função, muitas vezes, esses valores, você não pode, por exemplo, colocar x igual a 5, x igual a 6, pode ser que você não tenha. Um exemplo é, você tem que delimitar os valores do seu domínio. Por exemplo, numa aplicação financeira, eu não posso fazer eu não posso aplicar 100 mil reais, então eu tenho que delimitar aí o meu domínio, né? Um intervalo fechado. Vamos colocar um intervalo fechado aqui, tá bom? Eu só posso aplicar de tanto a tanto. Isso é um exemplo prático de como você delimita os valores do domínio. Ou na área da saúde, por exemplo, você não pode administrar uma substância exageradamente para um paciente. Sei lá, eu não entendo nada, mas 100 mil miligramas de uma determinada substância você não pode, você tem que delimitar, você só pode administrar de tanto a tanto. Tá bom? Então isso acontece muito na prática, em problemas práticos. E nessa função aqui, que de fato eu não sei o que pode ser corrente com tensão, sei lá, temperatura com outra coisa qualquer. Aí você pode delimitar, você poderia, por exemplo, ter a sua função, que é a função f aqui, e delimitar o seu domínio. Deixa eu escrever de novo, né, para ficar mais organizado. Nós temos aqui a função. Deixa eu me desatrapalhar aqui, porque eu tenho a função, aí lá vai, encaixa, eu sempre perco aqui a sua função, que é a função f de x igual 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado, tá bom? 18x ao quadrado. Aí digamos que ela está definida no intervalo de menos 1, fechado aqui, até 4. Tá bom? Intervalo fechado. Os valores de x só podem variar aqui. Você não pode fazer x igual a menos 2, não dá, não pode. Nessa situação é impossível. Aqui você não pode fazer x igual a 5, tá bom? Então, quando isso acontece, você tem uma função contínua, e você tem um intervalo fechado, f contínua, em um intervalo fechado. São as palavras-chave aqui, né? Você tem uma função contínua e você tem um intervalo fechado no domínio. Tá? O domínio é um intervalo fechado, é isso aqui, incluindo os extremos. A igualdade aqui inclui o menos 1 e inclui o 4, tá bom? Isso significa que f vai, com certeza, atingir um máximo global e um mínimo global. Sempre. Sempre que você tiver uma função contínua em intervalo fechado, f possui máximo global ou absoluto e mínimo global ou absoluto. Tá? Máximo e mínimo global vai ser garantido que você tem. Isso é chamado de teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá? Se você quiser anotar, teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu
eu evito falar essas palavras porque parece que a coisa fica muito mais complicada, né? Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Se você tem uma função contínua no intervalo fechado, com certeza você vai ter máximo, f vai atingir máximo e vai atingir mínimo, tá? Então vamos lá para o nosso problema. Nós já temos tudo resolvido aqui, já esboçamos o gráfico. Então, se eu delimitar a nossa função aqui para entre menos 1, né, menos 1 e 4, o 4 está lá em cima, né? Deixa eu ver os valores. O f de 4 é 32 e o f de menos 1 é 37, então está mal feito aqui. F de menos 1 vai dar 37, é lá em cima, bem aqui, ó. Então tá um pouquinho mal feito, mas vamos fazer assim mesmo. 37, então aqui é 37, tá bom? Esse é a altura 37. 37. E o f de 4 é 32. F de 4 é 32, bem aqui, 32. 32, isso. 32. Então, o nosso gráfico ficaria só isso aqui, só esse preto, tá? Cor preta. Essa cor. O gráfico é só isso agora, porque você não tem valores mais fora desse intervalo. Bom, como eu falei pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, você tem uma função contínua, ó, não tem interrupção, no intervalo fechado, inclui os extremos. Inclui aqui os extremos, tá bom? Então, você vai atingir um máximo, tá? Esse é o máximo absoluto. Esse aqui não é máximo, ele está abaixo do outro, né? Então, num dos extremos. Então, quando você for procurar o máximo e mínimo, que você já tem certeza agora que existem, você vai buscar entre os pontos críticos, que no caso aqui são 0, 1 e 3, e os extremos do seu intervalo. Aí, como a gente já tem tudo calculado, quando nós calculamos, nós obtivemos aqui, né, que nos pontos críticos você vai ter f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 5 e f de 3 igual a menos 27. Então, se você só tivesse os pontos críticos, esse seria o máximo e esse seria o mínimo global. Mas aí isso é errado, você vê pelo gráfico que não acontece isso, né? Então, o máximo e mínimo pode acontecer também nos extremos. Por isso, nós calculamos também os extremos, que são menos 1 e 4, os extremos do intervalo, menos 1 e 4. Menos 1 deu 37 e o 4 deu 32. Então, de fato, esse camarada aqui vai ser o máximo global, o maior valor atingido. E este aqui vai ser o mínimo global, menor valor atingido, mínimo global, tá bom? Conforme você pode constatar na figura, né? Mínimo global aqui, ó, menos 27, e o máximo global 37. 37 menos 27, tá bom? Então, só repetindo, se a função for contínua, se você tiver um intervalo, função contínua, e o domínio for um intervalo fechado, agora o gráfico é só esse preto, né? E agora, de fato, você vai ter um máximo global e um mínimo global. Tá bom? Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Ok? Espero que tenham entendido. E quando você for resolver esse problema de encontrar máximo e mínimo no intervalo fechado, você vai ter que testar os pontos críticos, ter que calcular os valores aqui nos pontos críticos, 0, 1 e 3, e nos extremos do intervalo, menos 1 e 4. Que foi o que nós já tínhamos feito, né? Então o trabalho já estava todo feito, é só comparar os valores. Quem atingiu o maior valor é o máximo, claro. Quem atingiu o menor valor é o mínimo global, agora global mesmo, né? Global mesmo, esse é mínimo global e esse é máximo global, está acima de todos, né? Tá bom? Muito obrigado, espero que tenham entendido. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo que eu vou fazer em breve. Um abraço.